O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Buda. A gente vai ter que se debruçar bastante nessa frase. E aqui nós entramos então no do caos aos fractais. Aqui é que a gente vai fazer o grande salto para o entendimento de tudo isso que a gente esteve vendo até agora. Deixa eu ver se aqui... Bom, 4h30. A gente tem meia hora para eu abordar um tema muito interessante e que vai colocar várias explicações e várias perguntas que foram levantadas até agora. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Gente, eu vou colocar uma reta aqui no quadro e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma reta, uma linha. Isso é uma linha. E a minha pergunta é, eu vou escrever para vocês agora e vou dizer, ó, aqui é onde mora o bem, a luz, os seres iluminados. E aqui é onde mora o mal, as trevas. Eu pergunto para vocês, essa linha, se ela por acaso se mover para cá, o que aconteceu? O mal ficou menor e o bem aumentou? Quem desloca essa linha? Somos nós, dentro do nosso superego? Somos nós que definimos que, olha, aqui tem uma porta. E a partir daqui para lá, você acabou de entrar no bem. Mas se você pisar esse risco, você é das trevas. Essa é a minha pergunta. Quem define essa linha? Quem define? A aplicação ou não das leis divinas. E o que são essas leis divinas? O conhecimento delas. Certo. E a gente pôr em prática e descobrir que realmente funciona na mesma prática. Na mesma prática. A minha pergunta é, essa linha define conceitos, certo? Não interessa quais eles sejam, não vamos caracterizá-los, não roubaram, não mataram, não vamos caracterizar. Ela define conceitos. Todo mundo concorda que essa linha define conceitos? Então tudo bem. Reparem onde está a profundidade apenas de uma linha. Se nós olharmos para algumas tradições, por exemplo, a hindu, matar um boi, uma vaca, é algo inexplicável, porque ele é um animal santo. Mas você vai olhar para o hindu e vai dizer assim, não, é picanha. Você que ainda não entendeu. Porque eu, conhecedor, e eu que trilho essa linha, disse que é assim. Então essa linha se desloca para o termo que eu quero. Nós poderíamos ficar aqui N dias, definindo N conceitos para o que seria o bem e o mal. Nós poderíamos definir uma lista do que seria o mal. Não vamos caracterizar. E eu poderia definir uma lista, não matar, não roubar, no próximo, o amor. Eu definiria 2 tabelas. Se você estiver enquadrado dentro disso, é mal. Se você estiver enquadrado dentro disso, é bem. Porém, o que a física quântica diz é que se o seu estado consciencial apenas enxerga isso como uma realidade, a sua bola, a sua esfera consciencial, o seu estado consciencial apenas permeia essa realidade. Todas as realidades entre o bem e o mal existem também em superposição. O grande problema é que a gente tem sempre a tendência, por mais que a gente estude isso, e aqui que eu digo que é o grande salto. O grande salto não é entender de superposição. O grande salto não é entender de múltiplas realidades. O grande salto é entender que não existe caracterização para bem e para mal. Existe intenção. Essa intenção não tem características.
porque é a intenção de moldar a realidade. Quando você entende isso, você entende física quântica. Então, quando você define uma linha, seja por que for, vamos criar um grupo, seja o grupo que for, uma religião, uma cultura, e a gente vai definir, cadê o livro? Opa, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Você acabou de definir o seu estado consciencial e reprimi-lo totalmente. Mas agora a gente vai entender, se existe, é porque tem que existir. Então, a partir desse conflito entre o bem e o mal, essa figura ilustra bem Jesus tirando uma queda de braço com uma figura assombrosa. É aquilo que foi construído em cima dos nossos pilares da nossa sociedade. E um dos grandes motivos dessa construção é o medo. Porque o medo é um tipo de vibração que nós experimentamos que define essa linha. Porque quando você realmente acredita na onda portadora e todas as ramificações dela, quando você realmente introduz isso dentro de você, não teórico, mas realmente você entende, você diz, se o diabo, Satanás, ou seja, o nome que for, existe, é porque ele criou. Então, quem sou eu, uma poeira, para dizer que o Satanás é bom ou mal, ou deixa de ser? Se o poder da criação o criou, sou eu que vou caracterizá-lo? Será que isso não é muita prepotência da nossa parte? Querer dizer se Jesus é bom ou se é mal, querer dizer se Satanás é bom ou é mal, querer escolher uma linha que define o que é bom ou o que é mal, referente aos meus paradigmas, às minhas referências. É isso que acontece na humanidade. Por isso existem guerras, por isso existe fome, por isso existe tudo aquilo que nos leva a um nível de vibração igual àquele que nós temos que estar no momento. E esse nível de vibração também é essencial para o propósito de criação. A gente vai ver mais a seguir. Posso levantar uma questão, Ivan? Pode. Uma coisa bem polêmica, que já estamos falando bem e mal, ou interpretações em relação ao campo da ação, escolha. Mas no caso de Hitler, por exemplo, a nova onda que ele portou naquele caso, que foi o sinal aberto para ele. Isso. Tá? E toda aquela consideração na história foi interpretada como um agente tirano, cruel. Isso não é a realidade nesse conceito. Vamos assim. Ele é a realidade nesse conceito. Ele teria dentro... que ser reavaliado. Exatamente. A onda. Com certeza. Tudo. O Holocausto, tudo isso que entendemos de história. A gente vai entender por quê. Por que todo esse processo que parece caótico? Por que o processo que parece caótico é um processo construtivo e não destrutivo? Eu não estou dizendo com isso que, lembrem-se das camadas, que você vai sair com uma arma agora matando todo mundo, porque te deu vontade disso. Existem consequências relativamente a isso. A palavra karma, que vem do sânscrito, que quer dizer ação e reação, karma não é cruz, que você tem que carregar vida após vida. Karma é um processo de ação e reação. Se eu colocar um copo na beirada da mesa e aplicar uma ação de empurrá-lo, a reação será cair. Só isso. Isso é karma. E a gente vai entender como é que funciona esse movimento kármico e como funciona mais profundamente esse conceito tão colocado hoje como o bem e o mal. Ivan, nesse ponto agora que você estava falando antes de falar de karma e dharma, ou de karma, ação e reação, qual seria então o parâmetro que a pessoa, por exemplo, eu nunca ouvi falar em karma ou lei de ação e reação. Certo. Já vi muitas coisas acontecerem na vida. Eu sou pescador, lavrador, já vi o bem e o mal, o dia e a noite. Certo, né? certo. Mas qual é o parâmetro para a guiança? Isso. A tua esfera de explicação de não nomes, não conceitos. Isso. Qual é o parâmetro que o ser humano
dentro da sua explicação ou da comunidade científica, pode ter como explicação para a guiança da consciência. Esse processo. Diante do bem, diante do mal. E diante do bem. Muito boa pergunta, mais uma vez. Mas a gente irá responder. Faltando, desculpe, porque é o que eu não consigo. Não, com certeza, mas essa pergunta. Não, de forma alguma. Todas as perguntas vocês vão entender. Não existe ninguém que coloque pergunta ou que fale demasiado ou que coloque a coisa no lugar errado. Tudo é muito bem montado. Muito bem montado. Não existe aquele louco que entra aqui na porta e vai assim: acabou a palestra, eu vou desligar as luzes. Pô, tudo é construção. Tudo. A gente vai abordar essa situação depois do intervalo, porque são 20 para as 5, e se eu começar a abordar essa situação agora, como eu tinha prometido o intervalo às 5 horas, caos. Então, do caos aos fractais. Tá? Posso fazer uma síntese das perguntas só para não ficar aqui eu viajando sozinho? Por exemplo, assim, os judeus negaram Jesus, que foi um homem que veio trazer luz, paz, elevação para todo mundo. Quem disse que lá em cima o Hitler não foi só uma equalização de um povo que negou isso ou criou outros dogmas negativos, que equalizou algumas coisas que a gente estava realizando? Exatamente. Eu não sabe, não sei de história, não sei de nada, mas o gari que você jogou a sujeira, você vai criticar o gari que limpa a calçada? Exatamente. Não, eu não estou nem assim, tipo, protegendo o Hitler. Não, nem eu. A gente está falando sobre propósito. Trabalhando. Exatamente. A gente vai abordar esse assunto agora, depois do intervalo. A gente vai fazer meia hora de intervalo, tá? E daqui a meia hora, então, a gente volta e vamos guardar as perguntas e respostas. Descanse, vamos no banheiro, come uma coisinha. A gente já volta. E a gente então aqui vai abordar, algo que eu sei, tanto que eu sei que é a última parte, né? Polêmico. Se eu abordasse no início, todo mundo saía, nunca mais voltava. Então por isso é que eu ponho no fim, porque assim você já diz: opa, tem umas coisas interessantes, eu quero ouvir também. Então, a mágica no fundo é que essa apresentação de várias horas que a gente está aqui, né, desde ontem, basicamente foi com o intuito de chegar aqui, né? O intuito de que a gente construa os pilares necessários ao longo de toda a apresentação que a gente viu, para que agora a gente chegue aqui nesse momento realmente e que a gente tenha um pouco mais de facilidade de agregar esse estado consciencial, de conseguir permear também esse tipo de conhecimento. Então, mais uma vez, o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. O que significa isso? Aquilo que a gente já viu. O que a gente viu até aqui foi o seguinte: esse é o meu estado consciencial. Essa esfera, ela define o meu estado consciencial. Certo? Existe uma linha que separa aquilo que nós caracterizamos e definimos como bem e mal, verdade ou mentira. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Por quê? Quanto mais o seu conhecimento, que é justamente estado consciencial, evolui, afinal você vai permeando, você vai ficando mal e bem ao mesmo tempo. O seu conceito entre bem e o mal vai sendo modificado de acordo com o seu estado consciencial. Quanto mais o seu estado consciencial dilata, expande, você vai vendo que afinal o bem e o mal eram apenas pontos de referência que você tinha enquanto uma esfera bem pequena e que você teria que escolher
entre um e outro. É isso que Buda quis dizer, que é entre o conhecimento e a ignorância. Quando a gente passa várias situações na nossa vida que naquele momento parecem mal, negativo, geralmente devido a crenças, dogmas, culturas, geralmente a gente tem a tendência de atribuir isso sempre ao externo. E a gente define uma figura. Pô, eu tenho que dar nome ao cara. Foi ele, mas ele quem? Ah, foi o diabo. Aí o cara diz assim, pronto, aí crucificaram uma figura. Essa figura podia ter se chamado de qualquer coisa. Chamou-se esse nome. E esse cara foi crucificado. E quando é o bem, então esse cara foi idolatrado. Ah, poxa. Então significa que tudo que acontece na nossa vida é sempre definido pelo externo. Geralmente, se eu me dou bem, opa, eu sou o cara, fui eu que triei. Mas se eu me dei mal, ou então se aconteceu algum caso na minha vida supostamente mal ou trevoso, foram as forças das trevas que invadiram o meu lar. Não, foi você que permeou algo que necessitava para a sua vivência e que assim o conduziu para aquilo que você, única e exclusivamente você, criou como trevas. Mais ninguém. E fica muito claro quando a gente entende realmente essas frases filosóficas num ponto de vista diferenciado, um ponto de vista que a gente conhece melhor, que a gente interage com a nossa realidade. Então, lembre-se, o conflito não é entre o bem e o mal. E eu deixo para vocês anotarem, escrevam, efeito sombra. Encontre o poder escondido na sua verdade. Deepak Chopra, que é o realizador. É um pequeno trecho desse documentário que foi lançado, dessa personalidade que muitos conhecem, Deepak Chopra. Como eu falei, existem 2 grandes ícones mundiais, sem excluir os outros, que todos eles colaboram realmente para que isso seja possível, mas esses grandes ícones realmente têm levado, alavancado a nossa humanidade para um nível de conhecimento distinto, não pior nem melhor. Reparem que eu não utilizo palavras melhor, pior, verdade, mentira. Distinto, diferente, uma nova visão. Não a visão do que é certo, uma nova. Se é melhor ou pior, quem caracteriza é você. Se essa visão é boa ou é mal, quem caracteriza é você. Ela é uma nova visão. A forma como você olha para ela vai depender dos seus referenciais internos. Então, esse chamado efeito sombra, que é aquilo que é um grande dogma na nossa humanidade, aquilo que a gente tem como linha a seguir, o que eu tenho que fazer para ser bonzinho? Quais são as regras que eu tenho que ler? Onde está escrito um manual para que, se eu seguir, eu seja iluminado? Vocês já viram algum mestre da estirpe de Buda e companhia escrever um manual e dizer para vocês: siga-o e será iluminado? Vocês veem sim seguidores de Buda, seguidores de Cristo, seguidores escrevendo livros e dizendo: opa, o cara me ensinou, aqui eu escrevi um livro, ó, tá tudo aqui, segue que você será iluminado. Ele escreveu, o próprio não. Jesus dizia em todas as parábolas, em tudo aquilo que foi colocado em todos os testamentos, Torá, Antigo Testamento, Novo Testamento, ele dizia sempre que nós também somos deuses, e mais, conseguimos fazer algo que ele não consegue. Está escrito na Bíblia. Ele dizia para o cego, para ver, não em função dele, ele é apenas um mecanismo de crença. Ele dizia sempre: quem vê é você, quem cura é a sua fé, e a sua fé está diretamente ligada ao seu estado consciencial. Era isso que ele dizia. Ele dizia: levanta-te e anda. Ele era o mecanismo, o meio, a ferramenta de fé, mas não era ele que curava. Quem curava era o próprio, que acreditava tanto que o seu estado consciencial naquele momento expandia,
E aquele problema que ele encarava como um problema, e que realmente era um problema que passava para o corpo físico, ao expandir o seu estado consciencial, ele deixava de ter, porque ele via que aquilo era apenas um reflexo do seu efeito sombra, que a gente vai ver que também é importante para o processo. Então vamos assistir esse trailer, que é bem interessante, e quem gostar pode depois então procurar esse documentário, fabuloso, todo também focado e baseado nesses conceitos de física quântica, que vão nos mostrar algo bem interessante e que vão nos colocar numa posição diferente de andarmos em busca de regras. Todo mundo quer uma regra. Todo mundo quer uma receita de bolo para ser feliz. Todo mundo. Me ensina. Como? O bolo. Todo mundo quer o bolo ou a receita do bolo para ser feliz. E onde está essa receita? Dentro de cada um de vocês. Não interessa eu pegar no meu estado consciencial e dizer para vocês, ó gente, tá vendo aqui, ó? Esse é o meu estado consciencial. Com ele eu fiquei rico. É só seguir que você será. Totalmente engano. Porque você tem que entender que seu estado consciencial, se é aquele, o outro tem que complementar o seu estado consciencial. Os dois juntos complementam estados conscienciais. E todos nós complementamos aquilo que a gente chamou de onda portadora. E que tudo aquilo que acontece, mesmo aquilo que a gente chama de queda, é um processo de ascensão. Por quê? Quando você está em um estado consciencial, você está vivenciando aquilo que o seu ser tem a necessidade de vivenciar. Se você, porventura, como a gente diz, você abriu brecha energética, as trevas entraram, estão te detonando, a Matrix está te pegando. Lembre-se dos patamares da realidade. No patamar A Matrix está te pegando, você abriu brecha com seus pensamentos negativos, tarará, tarará. Mas não se esqueça que em outro patamar distinto, existe um processo de criação que você se esquece. Que nós nos esquecemos devido ao nosso superego que diz, não, se eu errei não foi por minha causa, eu sou um ser perfeito, foi as trevas que me fez errar. É muito bom a gente atribuir sempre a culpa a alguém que supostamente foi definido como mal. Isso faz com que o nosso estado consciencial se recolha em si mesmo, porque a gente não assume que a treva é apenas um efeito sombra de nós mesmos. O efeito sombra é que a gente tem que lidar com ele e reconhecê-lo. A partir do momento que a gente reconheça esse estado chamado mal, que pertence a todos, aí sim a sua expansão acontece. Porque você reconhece ele como uma fatia de ascensão, e não como bem ou como mal. Você reconhece ele como uma característica necessária para o seu processo. Então você se identifica. Você então agrega consciência. Você vê que você teve que cair vezes suficientes naquele buraco até que você agregasse estado consciencial para que não precisasse mais cair. Quando a gente é aluno na escola, quando a gente vai para a recuperação? Quando a gente passa o ano brincando. Então a gente vai entrar em recuperação e repetir um ano quantas vezes? As vezes necessárias até parar de brincar. É só isso que o universo faz. Igual para todo mundo. E não se esqueçam que essa é uma das múltiplas realidades do nosso ser. E não se esqueçam que dentro dessa onda existem vários de nós mesmos trilhando experiências diferentes. Então tem um de mim católico, tem um de mim evangélico, tem um de mim espírita, tem um de mim bandido, tem um de mim, de todas as hipóteses, de todas as possibilidades que o meu ser tem a necessidade de vivenciar. Em superposição, em simultâneo. Muitas vezes a gente vê alguém, uma pessoa, e diz assim, ah, pobre coitado, eu não vou explicar física quântica para ele, porque olha o estado dele, ele não sabe nem abrir a boca para falar. Você está olhando apenas por uma
uma projeção da realidade de um ser que pode ser a sua própria onda portadora. E você está desclassificando ele porque o seu superego olhou e disse: como eu vou ensinar para ele isso? Tadinho dele, ele não sabe nem falar. Tudo sempre relacionado a uma linha que você mesmo define. Sempre. Eu sou o centro. Eu sei, vocês não. Eu tenho que escolher. Não, ó, aquele cara dali tem cara de que é um cara inteligente, eu vou ensinar para ele. Aquele ali não, aquele ali, pelas palavras que ele me falou, acho que ele não tem estado suficiente para entender. Talvez ele seja o propósito da sua expansão. E você ainda não descobriu. Por quê? Mais uma vez você quis definir uma linha. Quem é que sabe e quem não sabe. Então, esse documentário Efeito Sombra foca também essa questão. Então vamos assistir esse trechinho. É um trailer pequeno, mas muito interessante. Não é livro, então? É documentário. É livro. Não, mas eu digo, esse é um documentário, né? Aí a gente falou em efeito sombra. All of us have shame about things that have happened to us. We've all gone through difficult times. A certain point in life, it's about saying, I have been through what I've been through. I've succeeded in some ways, perhaps, but I've also failed in some ways. I've been strong at times, but I've also been weak at times. The issue is, what am I going to do with all of that? We address these issues so we can quiet our minds, heal our bodies, and get closer to our heart's desires. All of the work we do on the shadow is to get us to this point where we can forgive. It's embracing authentically who you are and not being ashamed of it. If you want authentic peace of mind, creativity, kindness, compassion, joy, then you've got to understand your shadow and be okay with it. Celebrate it. What if you knew that everything that was happening right now is happening to support you in stepping out of the smallness of your darkest thought into the brilliance of your biggest dream? You can't fight darkness with darkness, but you can switch on the light. If you take this journey, I promise you that you're going to experience more love, more happiness than you've ever had before. Mais uma vez, tudo sempre conduz para a mesma informação. Tudo que nos rodeia, tudo. A pior doença que você possa ter, aceite-a. Não se recrimine, não se culpe daquilo que você tem. Aceite-a e veja que se você tem, faz parte de um processo da sua criação. A partir desse momento, você deixa, porque não aceitar significa que você está trilhando caminhos e marcas do que seria bem ou mal. Você está separando, você está trilhando crenças e definindo que a doença pode ser boa ou mal. Se você tem, é porque é para ter. Se você vive, é porque é para viver. Se não fosse, não existiria, você não viveria. Que Deus é esse que a gente acredita, que cria algo sem sentido, para ser descartado? Que figura é essa? Então, que constrói tudo, que de vez em quando a gente quebra uma perna, um braço. Que Deus é esse? É um Deus que esqueceu de mim? Que onda portadora é essa? Se ela tem um sentido de expansão, é porque essa causa que você caracterizou como mal tem um efeito. Qual? Você sabe. Olhe para você, veja o que te rodeia. E a pergunta é essa. E a resposta então virá. A única intenção, respondendo aquelas perguntas anteriores, como? Você sabe. Não pergunte a resposta fora, porque fora é a ilusão do seu próprio interior. Então, sempre olhe para dentro. Não procure mestres do lado de fora, assim como Jesus próprio dizia. Jesus dizia que igreja sois vocês próprios.
Em momento algum, Jesus criou a igreja. Alguém aqui que tenha estudado, seja o que for, sabe qual foi o nome da igreja que Jesus, ou qualquer um desses mestres, tenha criado uma igreja? O nome dela. Alguém sabe? Tudo isso foi criado por pessoas posteriores, seguidores, que pegaram nessa doutrina e quiseram realmente colocá-la como uma doutrina, que também é essencial. Para quê? Para que aqueles que precisem de doutrina e mestres, com o tempo vejam que afinal não precisam. Porque senão não era colocado. Porque o cara só vai saber que não precisa de mestre, nem doutrina, quando ele tiver uma. Aí ele vai dizer, afinal, o que o mestre diz, eu sei. Então não preciso de mestre, porque eu sou o meu próprio mestre. Ninguém tem que criar seguidores de absolutamente nada, de conceito algum, de dogma algum. Ninguém tem que idolatrar absolutamente nada. Você tem que se idolatrar a você. Você é o co-criador. Então idolatre-se a você. Aceite você. Aceite aquilo que você vive. Aceite e interaja com essa realidade. Esse é a resposta.